Questão 45 do livro dos Espíritos, nossa série que a gente está fazendo, né, sobre a doutrina espírita, sobre a base da doutrina espírita. Né? Vamos falar então um pouquinho mais sobre a formação dos seres vivos, se você gosta desse assunto, e dar uma olhadinha nas outras questões que a gente está fazendo aí, que são as próximas, que falam um pouco mais abrangente, né, um pouquinho sobre cada assunto. Mas vamos lá então, o que nos espera? Questão 45. Allan Kardec pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A gente viu na questão anterior que o processo da vida surge como uma semente, né, que já estava depositada já na Terra nos momentos de formação de todos os seres inorgânicos. Já existia a semente ali que iria brotar e desenvolver a vida. Mas onde elas estavam antes da Terra ser formada? Espiritualidade responde: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou no meio dos planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um novo globo. É um pouco mais difícil da gente compreender, mas essas sementes da vida estavam em outros lugares, aguardando esse processo de formação para então terem a oportunidade de desenvolverem-se. A gente sabe que a vida vai se desenvolvendo, os seres vão evoluindo, nós não nascemos como espírito, já nós não nascemos em corpos humanos. O nosso processo evolutivo se inicia lá nos primeiros seres da vida. Tá ok? Allan Kardec faz uma explicação um pouquinho melhor do tema e eu quero ler para vocês, tá? Olha o que Allan Kardec, né, faz como se fosse uma continuação da resposta dos espíritos. Mas aqui é Allan Kardec, tá? A química nos mostra que as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejadas. A menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Né? Então a gente sabe que para formar um cristal tem que haver uma sequência muito perfeita das coisas, tudo tem que estar apropriado para a criação daquilo. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. Eu até comentei isso, né? Eu já vou terminar a fala dele aqui, mas na questão anterior eu até comentei que a semente aguarda um momento propício, né, para ela se desenvolver na Terra. E da mesma maneira é usado, né, a abordagem nesse sentido, que a vida também foi assim. O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia de que fazemos do seu poder a se exercer sobre mundos infinitos por meio das leis eternas, por meio de leis eternas. Allan Kardec comenta aqui para que a gente não fique pensando, não, então não foi exatamente Deus que nos criou nesse formato, né? Como pode isso, né? Foi um processo natural do processo de evolução dos seres vivos que já havia plantado o germenzinho, né? Já tinha a sementinha, digamos assim. Isso diminui o poderio e a orquestração de Deus de tudo isso? É claro que não. É como se fosse depositado, ao invés dos seres prontos, a receita, né? A receita do bolo, não o bolo pronto, né? Mas quem escreveu essa receita? Quem desenhou como tudo tinha que ser feito, como tudo tinha que se desenvolver, né?
Então não é porque ele não fez diretamente com as suas mãos, né, com o seu poderio, digamos assim, que vamos diminuir a grandiosidade do nosso Criador. Ok, gente? Então a questão ficou um pouquinho mais longa aí, mas nas próximas a gente acaba desenvolvendo um pouquinho mais o assunto. Um grande abraço, fica aí com o nosso Mestre Jesus.